É a 2, né? É a 2. Líder do Partido Liberal, do PL, denuncia que parlamentares se venderam, abre aspas, estavam com Bolsonaro, hoje votam com Lula, fecha aspas. Mudaram de Bolsonaro para Lula, se venderam? Né, Amadeu? A gente sabe que nesse projeto tinha um jabuti, que é uma matéria estranha ao texto original, que era para a liberação de crédito extraordinário para o governo federal, no valor de 15,7 bilhões de reais. E nesse valor tem também um acordo para recomposição de parte daquelas emendas de comissão, 5,6 bilhões de reais ao total, que foram vetadas pelo presidente Lula. No valor de 3,6 bilhões de reais, voltarão ao Congresso Nacional. Mas aí a matéria original, né, era exatamente o seguro DPVAT, e o Carlos Portinho, líder do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Senado, ele argumentou burlar o arcabouço fiscal, que foi criado recentemente, e também a venda aí desses parlamentares que estavam com o ex-presidente no passado. Vamos ver o que ele disse. Eu já tenho as minhas emendas impositivas, destino para os meus estados, né? É uma vergonha dizer publicamente, e a gente lê nos jornais, que determinante foi a distribuição de emendas para senadores vendidos. Lamentável. Quero lembrar aqui que o governo venceu por um voto, a oposição foi aguerrida. E muitos que estavam no governo Bolsonaro, que extinguiu o DPVAT, muitos que se elegeram pelo presidente Bolsonaro, hoje, olhem no placar, votaram com o governo Lula e votaram para voltar o DPVAT. 15 bilhões e 700 milhões, 10 bilhões e 100 milhões para o governo e 5,6 retornando em emendas parlamentares. E aí o Portinho diz, vendidos, professor Vila, vendidos, professor, senadores vendidos. Primeiro ele teria de comprovar que os senadores venderam o seu voto. Segundo, como é que o governo pagou, entre aspas, essa compra. Na verdade, o senador ou qualquer parlamentar estar com um governo em um certo momento e depois com outro governo, isso faz parte da política, né? Você pode, isso é normal, isso na história do Brasil republicano. Agora, ele faz uma acusação muito mais grave, né, que teria havido uma compra desses governadores. Cabe aos senadores, especialmente, solicitar desse senhor, que é inexpressivo, vale lembrar, hein? São aqueles senadores que a gente nem sabe que existe. Portinho, salvo engano, é de Minas Gerais, tal, mas é um inexpressivo, nunca ouvi ele falar. Não fala com sotaque de mineiro, inclusive, hein? Eu trabalhei em Minas muito tempo, fiquei prestando atenção, lembra mais um sotaque carioca. Bem, mas isso não é problema, porque aqui nós temos senador do Texas. É Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, professor. Rio de Janeiro, perdão. Então tá certo, por isso que eu vi o sotaque carioca. Porque aqui nós temos senador do Texas, aqui em São Paulo, é o astronauta, o vendedor de travesseiro, que disse que é muito ruim, inclusive, mas eu não comprei. Agora, esse senhor aí, muito obrigado aí por lembrar aquele do Rio. É uma vergonha lembrar que o Rio teve Saturnino Braga, agora tem Carlos Portinho. É a vida. Agora, ele está aí porque votaram, né, nessa caterva, né? Porque esse, inclusive, vai ser uma discussão, só para concluir, importantíssima, que em 2026 o eleitor vai ter de resolver esse problema, porque ele vai renovar 2/3 do Senado, por exemplo. Então, o eleitor, todo mundo que nos acompanha, lembrar muito bem qual é a postura, no caso do Senado especificamente, em relação a essa tragédia do Rio Grande do Sul, e escolher com muito cuidado o seu voto, porque todos estão aí eleitos. Ninguém foi colocado, como na época da ditadura, como um senador biônico. E nem esse Portinho, que, sinceramente, o Rio de Janeiro, bem, São Paulo é pessimamente representado, mas o Rio também, saber os 3 senadores do Rio dá vontade de chorar. Pois não, Guga. Olha, pode ser que tenha um ou outro aí, senador, que tenha votado interessado no retorno financeiro, afinal de contas, não vai ser 5,6 bi que vai voltar como emenda lá de comissão, vão ser 3,6 bi.
mas é muita grana, né? Pode ser que tenha um ou outro aí interessado, mas é sempre essa cascata de se vendeu quando eles perdem, quando qualquer lado perde, quando a oposição, seja qual for a oposição, de esquerda ou de direita, mas é sempre essa desculpa, que se vendeu, que comprou apoio parlamentar. Então que apresente realmente provas. Mas o Bolsonaro também fez isso, né? Quando ele perdeu, por exemplo, lá na reforma tributária, ele também fez esse discurso de que uma minoria, mas que uma parte sim do PL, do partido dele, tinha se vendido para o governo Lula. O próprio Bolsonaro fez esse tipo de acusação, portanto, recentemente. Teve o Zé Trovão também. O Zé Trovão é um deputado do baixo clero, bolsonarista raiz, que também disse que o partido estava se vendendo, mas estava se vendendo para o capeta, para o diabo mesmo. Ele falou desse jeito. Então é sempre essa desculpinha na hora que perde, que se vendeu. Mas foi uma vitória de fato do governo. E a emenda de comissão, pelo menos, é decidida por todos ali da comissão. E a gente sabe que tem gente de direita, de esquerda, não é só um grupo que está ali. É a que menos tem chance de ser desviada, pelo menos isso. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Até amanhã. Vamos ao Giro de Notícias. 1h mais 40 minutos. Essa é a hora certa do H-Visão Hospital de Olhos. O site hvisão.com.